tamanho do problema, o tamanho da dívida que se recebe do Campinense Clube, você tem uma noção da grandiosidade. No entanto, o Campinense é tão grande, o Campinense tem um potencial tão grande, que é muito maior, o nosso potencial é muito maior do que o que se fala da nossa dívida. Pode ter certeza que com o potencial que temos, nós vamos conseguir superar isso. E nós precisamos de ter o diálogo, né? Precisamos dialogar com as torcidas organizadas, ver quais são os anseios, o que pretendem. Nós sabemos que o torcedor está muito massacrado pelos últimos resultados do clube, então isso realmente maltrata, porque é a paixão que envolve. Mas nós entendemos perfeitamente, dentro do processo democrático, dentro do processo de diálogo, que devemos sim ter esse diálogo com os grupos de torcedores, quer seja de torcidas organizadas, quer seja de outros grupos, porque a maior patrimônio do clube é a torcida. Então nós precisamos ter esse grupo de torcedores aqui colaborando conosco, com o clube. O que eu tenho dito é que eu não quero torcedor de Rômulo Leal, não quero torcedor de David Oliveira. Eu quero torcedor do clube. Eu nunca fui muito de gostar dessa coisa de torcedor que idolatra diretor A, B, C. Não, eu acho que o caminho não é esse. Nós temos que idolatrar o clube, a paixão deve ser o clube, e eu espero ter essa colaboração de todos para o Campinense Clube. Primeiro, planejamento de posse, de apresentação, nós não fizemos porque estamos a menos de 24 horas do resultado da eleição. E eu sempre fui muito pé no chão, compreendendo que nós precisávamos primeiro termos a definição de eleitos, aí sim, após isso, tratarmos tudo isso. Vamos definir data da posse, local de posse, como fazer tudo isso, juntamente com os conselhos eleitos. E, obviamente, a partir do momento da formação, deveremos sim. Sempre foi muito, eu sou muito saudosista, eu gosto de marcar eventos, né? Eu gosto de algo que marque. Eu lembro muito de outros momentos marcantes da história do Campinense, onde sempre se colocou pontos que fiquem ali como referencial. Eu acho muito importante que tenhamos, sim, uma apresentação de forma completa, né, de um elenco inicial, para que a partir dali nós possamos ter a continuidade dos trabalhos. A linha é essa, não existe essa data ainda, porque esse planejamento, de fato, está iniciando a partir de hoje. Treinador. Com relação a treinador, esse nome deverá, como eu disse, deverá ser um dos primeiros anunciados, porque nós também tratamos uma linha. Após a formação da diretoria, começamos a tratar com o Dão Barreto, nosso diretor de futebol. Nós vamos agora definir a questão do executivo de futebol, da gerência de futebol, porque nós vamos numa ordem. Então, anunciando esse nome do gerente de futebol, do executivo de futebol, o nome do treinador virá em seguida. Porque foi assim que nós planejamos de criarmos uma ordem, porque se a gente for pensar em jogador antes de definir quem é a comissão técnica, eu estaria atropelando a ordem. Então, o executivo de futebol, o gerente de futebol, deverá ser um nome anunciado logo e em seguida o nome do treinador, talvez no mesmo instante, no mesmo ato. E com relação ao treinador, nós temos 4 nomes dentro dos que estamos contactando, que estão mais avançados as conversas. Temos treinador que já passou por aqui, pela Paraíba. Temos treinador que já foi vitorioso na Paraíba. Temos treinador vitorioso em estado vizinho, que a gente tem conversado. Temos treinador de região mais distante, que não passou por aqui ainda. Então, dentro desses 4, nós temos pelo menos 3 situações bem diferentes, né? Mas dentro do perfil do que o Campinense almeja e espera de resultado, mas também dentro do perfil do que o Campinense possa. Nós não vamos dar passos largos dentro do que não venhamos a poder cumprir. Aqui, o presidente Danilo fez contato comigo, se propondo na questão da transição, que eu espero que, de fato, ele possa nos fazer todos os encaminhamentos que nós venhamos a pedir, bem como que ele mesmo deseje fazer, até porque é a instituição que deve ser pensada. Obviamente que entendemos, se há diferença política, deve ficar para trás, e daqui para frente vamos olhar a gestão do clube. Como disse também dos candidatos que não lograram êxito, né, não obtiveram a vitória, que possam estar conosco aqui na colaboração do andamento do clube. Então, vamos ter que saber separarmos essas coisas. Eu entendo que daqui para frente, superado o processo eleitoral, devemos ter sim uma união de esforços dos que quiserem colaborar. Posso garantir, o Campinense está aberto para todos os que amam o clube
e queiram colaborar com ele. Nós vamos aqui recebê-los, vamos ouvir as ideias, propostas e vamos aplicar o que entendemos que venhamos entender que seja benéfico para o clube. Posso garantir a você, Maia, que eu estou muito ansioso pelo segundo semestre do próximo ano. Confesso a vocês que do que a gente está idealizando e pensando, que complementa exatamente as suas colocações feitas, porque já faz parte do nosso projeto e planejamento, esse segundo semestre, trabalhando com as categorias de base, contemplando as visitas e as apresentações em cidades do nosso interior da Paraíba, por que não também de estados vizinhos, mas mais precisamente da Paraíba, até porque a gente já está contactando, já tivemos alguns contatos nesse sentido, e temos um amparo, e aí, obviamente, que esse amparo é político inicialmente, que a gente precisa ter de abertura das portas em algumas cidades, isso a gente já vem conversando. Eu estou muito ansioso pelo segundo semestre, porque tenho certeza que o segundo semestre de 2024 vai nos dar uma base, um fortalecimento muito grande para chegarmos em 2025 muito fortes. Porque pode ter certeza, o Campinense precisa ir forte para 2024, sem dúvida, porque a gente precisa de resultado, precisa de calendário. Mas os resultados também nós não podemos garantir, porque existe uma disputa, né? Existem os concorrentes. Mas pode ter certeza, com o planejamento de trabalho de segundo semestre de 2024, isso eu posso garantir que em 2025 nós teremos uma equipe muito forte, um Campinense muito forte, já estruturalmente, dentro do que a gente pode estruturar durante 2024, mas também com relação à parte técnica e de futebol. E sem sombra de dúvida, onde o Campinense for, está dentro do nosso planejamento, onde o Campinense for, nós queremos fazer muito mais do que um simples amistoso. Nós queremos marcar presença na cidade, nas cidades, com o incentivo nas casas lotéricas, pelos bolões e pelas apostas da Team Mania, que está dentro do nosso projeto de planejamento, que já inicia a execução agora, no mês de novembro. Nós precisamos estar com empresas, anunciantes e parceiros que queiram estar presentes com o Campinense nesses finais de semana, não somente num único jogo, presente nessas outras cidades, onde possam apresentar mais e divulgar mais as suas marcas, e aí sim, conjuntamente com isso, os nossos produtos serem anexados e juntados nessa mesma discussão. Então, na realidade, nós estamos pensando em um Campinense para o segundo semestre de 24, marcando presença em vários pontos do estado da Paraíba, inicialmente, levando realmente a marca, tanto do Campinense quanto dos nossos patrocinadores. Assim, o planejamento sempre a gente fez um planejamento muito pé no chão, né? Então a gente tem um planejamento estratégico muito realmente alinhado com a realidade atual do clube, né? Onde a gente vai buscar parcerias privadas para também tentar reestruturar grande parte do clube, né? Então essa eu até estava entrando já em contato com alguns empresários relacionados já a isso, e ele me posicionou positivamente para ajudar nessa parte estrutural. Então a gente tem que ter essa parceria, né? O clube hoje tem uma realidade que a gente tem que realmente trazer parcerias para que consiga lograr essas melhorias estruturais. Nas visitas que eu fiz ao Renatão, a gente percebe muito descaso na estrutura do estádio, na estrutura das estruturas. Então, é necessário até fazer muitas coisas simples que não são feitas, né? É mais um zelo pelo patrimônio, né? Uma capinagem, algo simples, tem que ser feito corriqueiramente. Então, a gente tem que ter isso como um planejamento diário, planejamento mensal, semanal, de como tem que agir com o nosso patrimônio. E a gente tem que fazer isso de acordo com o que a gente planejou e com a ajuda realmente do setor privado. Na realidade, sempre teve receita, quer seja de colaborações da sua torcida, que deve ser o maior patrocinador, como eu disse sempre, quer seja de parceiros, anunciantes, patrocinadores também, quer seja de cotas, e que deveremos ter cotas a receber, sim, de algumas receitas. O que causa estranheza, e eu compreendo, é que nunca se teve transparência das receitas e do que se é gasto, o que se é pago. Então, se a gente conseguir aplicar com seriedade, com honestidade, com o pé no chão, também deixando transparecer a realidade do clube. O Campinense não se transformou de um ano para o outro em uma grande equipe mundial,
e as pessoas precisavam ter a consciência de que precisamos caminhar com o pé no chão dentro do que se pode fazer. Então, assim, alguns contatos já têm sido feitos também com relação a questões empresariais, questões de parcerias, e nós vamos buscar também a linha de receitas que devem estar previstas, de cotas para o clube receber ainda. O clube tem algumas cotas a serem recebidas, para que nós possamos fazer esse planejamento e aplicar de forma muito correta e, como disse, dentro da legalidade, da honestidade, do pé no chão, mostrando a transparência e apresentando sempre o que se reclamou muito a vida toda no Campinense, que é prestação de contas. Acredito que quanto mais a gente for transparente, nós vamos conseguir atrair mais investidor. Michel Ramalho nos passou que o Campinense é o clube de maior dívida dentre os clubes do futebol paraibano, junto à federação. Essas foram palavras. Mas nós vamos estar encaminhando isso formalmente para que a federação nos encaminhe uma resposta para que a gente faça, de fato, essa interação, para que a gente faça um planejamento, que a gente sente com a federação, veja qual é a forma de sanar esses problemas. Tá certo? Então, essa pergunta está definida. O Galeguinho, que você se refere, o Galeguinho é um amigo que já está colaborando conosco, né? Estivemos lá junto com ele, junto com a AGEL. Ele também, o treinador AGEL, se comprometeu com o nosso projeto de colaboração. Então nós já estamos tendo a colaboração de toda a equipe que os rodeia, inclusive de analistas, muito mais do que somente técnico, analista de desempenho, analista de atletas. Nós temos tido já essa colaboração da parte técnica que os rodeia. Não há definição de contratação. Em momento algum, nós anunciamos que estaremos contratando, fechando contrato com a AGEL, anunciando a AGEL como treinador, até porque, de fato, a AGEL é um treinador que tem um mercado, né, que chegou num nível muito alto. Eu espero que o Campinense cresça muito mais. Quem sabe, num momento, nós possamos ter equipes técnicas tão gabaritadas e com um grande alto nível para termos também aqui no nosso clube. Mas já estão colaborando conosco. Posso adiantar que a equipe técnica deles já estão nessa colaboração conosco. Galeguinho poderia ser executivo ou não? Seria excelente, mas Galeguinho está empregado no ABC, trabalhando com a AGEL. Ele já tem propostas, inclusive, de permanência lá, ou de outras equipes também que já estão contactando para o ano de 2024. E aí, mas a colaboração deles, para nós, já tem sido, inclusive, importante. Isso já está ocorrendo, a colaboração, mesmo sem ser com vínculo firmado com o Campinense. Das informações passadas pelo presidente Danilo Maia por meio de imprensa, nós não temos oficialmente nem formalmente nada. Espero que nessa transição ele possa, de fato, nos apresentar algo que seja concreto com relação a essas receitas que foram anunciadas e, em havendo essa informação, em havendo a checagem, quando nós tivermos, de fato, formalmente o conhecimento de que temos, nós também publicaremos e informaremos publicamente, na realidade, quais as receitas que o clube deverá ter. Não posso trabalhar em cima de conjecturas ou do que foi dito sem ser mostrado. As próprias contas do clube nós não sabemos onde estão e como estão. Essas contas precisam aparecer. Eu espero também que dentro dessa transição o presidente Danilo possa nos fornecer todos os extratos de contas que estão em seu poder, bem como os numerários que de repente possam estar em caixa, em conta, porque isso é motivo até de ação judicial recente do clube. E a gente espera que seja sanado. Mas, de fato, temos conversado e pensado, ainda não contando com essa situação de cotas, como se fala do atleta Arthur Cabral. Eu quero até deixar aqui um registro, eu gostaria de que o Campinense não tivesse somente um Arthur Cabral, não. Eu queria que o Campinense tivesse vários Arthur Cabral espalhados pelo mundo. Eu não queria que o Campinense tivesse somente com 2 milhões de receita, conforme foi anunciado com o Danilo. Eu queria que tivesse uns 20 milhões, 30, 40, 50 milhões. Quanto mais dinheiro tivesse para o Campinense de receita, seria muito melhor para que nós possamos aplicar dentro do que a gente projeta, que é beneficiar o clube.